Senhoras e senhores, boa tarde. A sessão está aberta. Passemos ao pregão observado a ordem regimental. Presidente, boa tarde. Fazer Boa só tarde. alguns rápidos registros. Esqueci. Primeiro, cumprimentando Vossa Excelência pelo retorno das férias, né, e Obrigado. Cumprimentando também tanto a nossa ilustre colega, como o doutor Danilo também, que aqui estão presentes, mas a gente sabe que já saindo aqui da turma. Mas o registro que eu quero fazer aqui hoje, os dois estão ligados, que pesa a ser nacional a nomeação deles, os dois são de origem de Juiz de Fora, minha terra natal. Um é o Dom Valmor de Oliveira, que é o arcebispo de Juiz de Fora, que foi reitor do meu seminário Santo Antônio lá em Juiz de Fora. Eu falo meu porque eu também já estudei lá. E ontem ele foi eleito presidente da CNBB. Então fica o nosso registro aí ao Dom Valmor, rogando a Deus que ele tenha uma profícua administração. E o outro é um colega, amigo de faculdade. Nós estudamos 5 anos de faculdade federal de Juiz de Fora juntos. O pai foi, na época eu advogava, foi meu cliente dos Correios e foi nomeado ministro do TST semana passada, o Evandro Valadão Lopes, pelo Rio de Janeiro. Até falam que ele é natural do Rio, mas não foi não. Ele é formado, nascido em Juiz de Fora, formado no Federal de Juiz de Fora, e Juiz de Fora passa a ser, mais uma vez, a cidade tem mais ministros do TST, 6 ministros com o Evandro agora. Sabe que eu já falei que eu fiz um levantamento uma vez, Juiz de Fora é a cidade que tem, não é proporcional não, é a cidade que tem mais juízo do trabalho do Brasil, pelo menos nos últimos 30, 40 anos. Desde que eu entrei, com certeza é assim. Desde que eu entrei que já tinha gente de Juiz de Fora que não acaba mais, eu nunca vi desse tanto. E no TST são 6 ministros. É por isso que o Itamar queria abrir uma... É verdade. Então, mas o Evandro é uma pessoa realmente merecedora, foi funcionário do Banco Real. É por isso, o Anemar está falando que é Juiz de Fora, então mesmo que não é de lá, fica de lá. Fez carreira no Rio. Isso aí. Então fica nossos dois registros aí com solicitação de ofício. Vamos oficial do Valmor lá, com a adesão de todos nós aqui. E só para encerrar, o cumprimento do doutor Antônio Miranda de Mendonça, que eu ouvi aqui. Não sei se está de passagem, mas é uma alegria tê-lo aqui, né? A gente são muito parentes, mas na verdade são Mendonça mesmo que nos une, né? Mas de fora o coração. Um abraço, doutor Antônio. Bom, eu não sou muito fazer registro, não, mas como o Jorge está fazendo, vamos registrar o aniversário dele também, que foi passado. Nossos parabéns. Eu estava aqui, eu só não recebi convite. Não, mas vai ainda ter festa. Já vai ter, né? Então, estou esperando. Nós estamos esperando. Satisfações todas com a adesão do AB, minha pessoal, dos presentes. Muito obrigado. Bom, então vamos. Doutor Anemar, tem alguma... Vossa Excelência falou que tinha um problema com o processo. Senhor presidente, eu tenho um processo, eu não sei qual aluno da pauta, mas é o 11641-10-2017, cujo advogado encontra-se presente para sustentação oral, mas eu estou querendo pedir para que seja adiado para a próxima sessão para dar uma reexaminada. As partes, quem que é? Quais são as partes? Partes são recorrente Tuma Instalações e recorrente Wagner Alves. Tuma Instalação. Wagner Alves. Seu, né? Então fica adiado para a próxima sessão, viu? Está retirado, não. Está adiado para a próxima sessão. Tem um adiado. Tem outro adiado? Doutora Anemar. Tem um que foi adiado. Tem um outro adiado aqui. E esse já tá pronto para julgar ou vai ser adiado também? Esse está pronto para julgar. Está com problema aí no PJE? Não, está não. Esse é o 10883. Já é a sequência, mano? Pode apregoar, então. Pode apregoar que nós fazemos. Ele tem muito problema do PJE. E aí eu já vou adiantando também que na pauta física não tem sustentação oral e não tem divergência. Já proclamo que todos os processos lá constantes foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Doutor Danilo. Senhor presidente, me parece que tinha uma divergência do doutor Jorge Beck, mas era aquela questão das drogarias. Sei. Mas a turma já... eu acompanhei o seu voto, por causa da súmula. Mas a turma já tem feito o voto adequado à tese prevalecente. Eu não concordo. Eu também. Acho um absurdo. Mas... nós todos achamos. Mas tem a súmula, nós temos que seguir, então o que ele vai fazer? Aplicador de injeção em farmácia tem insalubridade de grau máximo, meu filho, não é possível o negócio. Mas o que vai fazer? Tem a súmula para nós seguirmos. Se não segue, ela acaba vendo porque eu volto. Vai fazer, tem que fazer. Daqui a pouco está comentando hoje, daqui a pouco tem uma teclazinha no computador, vai só teclar esse. E a maioria aí forma a maioria.
E nós ficamos vencidos o que vai fazer. Os programas de computador, a inteligência artificial. Então, esse do doutor Danilo já está adequado, então já o doutor Jorge está acompanhando, inclusive foi por unanimidade, tá bom? Bom, então pode apregoar esse do doutor. Já foi apregoado? Não. Pode apregoar. Processo adiado, número 53 da pauta, é o AP 10.883/95/2014. Relator, doutor Anemar, segundo votante, doutor Danilo, terceiro votante, doutor Jorge. O doutor André já proferiu sustentação oral. Está presente para assistir ao resultado. Senhor presidente, esse processo foi pedido, o adiamento, em razão de uma dúvida que surgiu, o juiz Danilo e o desembargador Jorge Beck queriam reexaminar, discutir, eu também aproveitei, deu uma reexaminada. A questão toda, até que a matéria suscitada pela agravada, no caso aqui, a empresa, ela tem bastante substância, mas ocorre que houve aqui aquela preclusão prevista no artigo 879 para a segunda CLT, que foi expressa no despacho do juiz, quando ele definiu o prazo para que as partes apresentassem os cálculos. Aí a executada não apresentou, veio o reclamante apresentou os deles, a executada não impugnou, aí veio o juiz de primeiro grau e examinou a desembargo da execução, colocando uma questão relativa a umas horas extras, que em princípio geraria uma dúvida. Mas eu não vejo aqui como fugir da preclusão na hipótese. Eu peço vênia, ilustre advogado, assistência oral, como sempre, muito brilhante da vez anterior, mas eu vou manter minha proposta de volta. O doutor Jorge e o Danilo. Já conversamos exaustivamente sobre esse assunto. Essa vista foi em comum acordo com eu e o doutor desse jeito mesmo. Não tem nenhuma matéria de fato para esclarecer aqui. Na verdade, só essa questão das horas extras, né? De fato, a sentença falou que que não tem horas extras e indeferiu o reflexo. E o cálculo tem. É só para adaptar a coisa julgada. Né? E o juiz de primeira instância, ele fez só essa questão. Que tem que... pequeno detalhe, ele mandou adaptar a coisa julgada. Refazer, excluindo essa questão de não estar deferindo, né? E discriminando as parcelas. Foi a pontuação. É uma coisa bem simples. Né? Por isso, como ofende a coisa julgada, tem um erro material dessa questão. Bom, qualquer coisa entra para o embargo declaratório e ele esclarece. Né? Eu até acrescentei esclarecimento do voto aqui. Tá. Então, decidido por unanimidade. Podemos, então... As preferências, né? As preferências, claro. Continuando na pauta dos processos eletrônicos, da relatoria do juiz Danilo Faria, em que atua como segundo votante o desembargador Jorge Berg de Mendonça, terceiro votante o desembargador José Murilo de Moraes. Há uma preferência regimental no número 3 da pauta, que é o RO 10.045/58/2017, inscrito Dr. Pedro Filgueiras Macedo, pela reclamada recorrente. Doutor Danilo, conclusão, por favor. Boa tarde. Senhor presidente, isso aqui é uma questão recorrente da Natura, tanto nesta turma quanto nos demais, neste tribunal, nas demais turmas nesse tribunal, indo diretamente à conclusão. Quanto aos recursos no mérito do provimento parcial ao apelo para excluir a condenação ao pagamento de gratificação de função de confiança e para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais pela notificação extrajudicial enviada. E estou mantendo o valor da condenação por quanto ainda compatível. O senhor entendeu? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Se quiser se manifestar, o senhor tem a palavra. Eu ia falar de 2 pontos, mas em relação à exclusão da condenação do adicional de gratificação de função, reduzir para 1. Que seria a condenação em acúmulo de função, excelência. O que acontece? A sentença, ela condenou a reclamada hora recorrente ao pagamento de desvio de função em face da gerente de relacionamento por realizar cobranças em face das consultoras Natura. Ocorre que, faticamente, isso não ocorria. Isso é o que está amplamente comprovado nos depoimentos das testemunhas, tanto da recorrente quanto da recorrida, além de, na Natura, existir um chamado Centro de Atendimento Natura, onde as consultoras Natura, que são aquelas vendedoras das revistas, dos produtos, elas podem quitar e negociar seus débitos diretamente com a Natura, não precisando da gerente de relacionamento. Para tanto, nesse processo de cobrança, a gerente de relacionamento não tem qualquer participação
em relação a isso. O que corrobora ainda mais é o depoimento prestado na audiência de instrução da senhora Márcia Soares, testemunha da recorrida, diga-se, e vou parafrasear em poucos momentos, que o papel da gerente não é fazer cobranças, mas orientar a fazer os pagamentos nos plantões de débitos. Que sabe que as CNs, que são as consultoras, e CNOs, que são as orientadoras, estão em débito através do sistema da reclamada. Que quando uma consultora está em débito, ela mesmo retira a fatura através do sistema da reclamada. A gerente de relacionamento não tem a obrigação de informar a consultora que ela está em débito, que a reclamada tem um setor de cobrança. Ora, nobres desembargadores, eu estou aqui em controverso que ela não participava desse processo de cobrança. Além disso, não obstante, o acúmulo de função ele só pode... Não, desculpe. Quando o desvio de função ele só é caracterizado quando o empregado é levado a exercer uma atividade mais complexa do que ele já faz. O gerente de relacionamento ele cuida de 1.500 consultoras, ele já trabalha de forma administrativa e de forma externa, com reuniões, com treinamentos e etc. Que são atividades extremamente complexas e ainda que a gerente de relacionamento realizasse cobranças, não vislumbramos aqui nenhum tipo de complexidade nesse tipo de atividade. Desta forma, Excelência, pugno pela reforma da sentença nesse ponto em específico. Pois não. Doutor Danilo, alguns esclarecimentos sobre isso? Não, né? Não há necessidade, senhor presidente. O acúmulo de função é previsto normativamente, não é uma questão do 456, parágrafo único, então aqui a hipótese é diferente. E, ao meu ver, pela análise feita na origem e também nessa fase processual, eu acompanho o entendimento do juiz de origem e que há o acúmulo. Doutor Jorge está de acordo? Eu também peço ver e estou de acordo. Então, a decisão unânime do voto relator. Uma boa tarde. Eu agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Próximo. Agora uma sustentação oral à distância, continuando na pauta da relatoria do juiz Danilo Faria, em Governador Valadares, número 20 da pauta, que é o RO 10.518-10-2018. Inscrita a doutora Pier Angele Vidal Bretas Viana, pelos reclamados recorrentes Benete Agropecuária Limitada e Arildo Benete Ferreira. Tá. Doutor, a senhora está discutindo bem? Estou sim, Excelência. Boa tarde. Pois não, eu vou dar a palavra para o relator, ele vai ler a conclusão, depois passo-lhe a palavra. Doutor Danilo, por favor, conclusão. Senhor presidente, eu conheço os recursos, no mérito nego o provimento. Está conhecendo, negando o provimento. A senhora tem a palavra. Obrigada, Excelência. Boa tarde. Ilustríssimo desembargador presidente, ilustríssimo desembargador relator, demais autoridades. Estou na tribuna para defender as razões recursais dos recorrentes reclamados. Primeiramente, senhores, eu gostaria de chamar a atenção às provas produzidas nos autos pela reclamante, a sua fragilidade, qual ensejou a condenação dos meus clientes. Primeiramente, a primeira testemunha ouvida a rolo da reclamante recorrida, o senhor José Antônio Neto, informou que trabalhou para os recorrentes de 3 a 4 anos no ano de 2017, que nesse período ele via a reclamante tratando de bezerros o dia inteiro, que durante todo o dia a reclamante ficava cuidando dos bezerros. Contudo, ao verificar o laudo pericial, vocês podem verificar, ID 22B6CAD, a própria reclamante afirma que cuidava dos bezerros de 7 às 9 da manhã e de 14 às 16 da tarde, contradizendo assim a sua própria testemunha, que afirma que a mesma cuidava exclusivamente dos bezerros. Segundo a testemunha ouvida a rolo da reclamante, a senhora Mirta Ângela Lopes, informa que nunca trabalhou para os reclamados, que simplesmente passava na porta da fazenda e que via a reclamante cuidando dos bezerros sempre que passava 2 a 3 vezes na semana,
de 2010 a 2017 e que da cerca do asfalto ela via reclamante trabalhando, cuidando dos bezerros. Pois bem, as testemunhas do reclamado recorrente, testemunhas essas de carteira assinada, conforme os senhores podem verificar, as folhas 149 em diante, afirmam que trabalhou na fazenda de 1º de julho de 2013 a 4 de agosto de 2014, confirmou que o bezerreiro foi desativado em 2013, que os bezerros se alimentavam nas mães e que haviam 2 vaqueiros na fazenda. E que em 2017 não tinham bezerros no bezerreiro. Podemos verificar que a propriedade era pequena e que possuía pequenos animais. A segunda testemunha ouvida a roubo dos reclamados afirmaram também que a reclamante trabalhou lá do período de 2012 a início de 2013, que em 2013 o bezerreiro foi fechado, que ele mesmo limpava o curral e que a reclamante não ajudava. Pois bem, ainda isso tem nos autos documentos que comprovam que o estoque do gado de 2015 dos reclamados, conforme ID CE 61B4E, não tinha nenhum bezerro. Portanto, se a reclamante alega que cuidou de bezerro de 2010 a 2017, período este em que quem era funcionário da fazenda era seu marido, o senhor Anésio, também está juntado nos autos o livro de registro de funcionários que mostra o período do contrato de trabalho do Anésio, 1º de julho de 2010 a 14 de agosto de 2017. Portanto, o período pleiteado pela reclamante é exatamente o período em que o marido dela foi vaqueiro na fazenda. Pois bem, juntamos ainda ao processo o relatório de entrega de leite dos reclamados ID C1FDEC9, onde constam que de maio a agosto de 2014 os reclamados não forneceram leite, não tiraram leite, e que de maio a dezembro de 2015 também. O que confirmam que, se não tiraram leite, as vacas não tinham bezerro, estavam em fase de enxertar, né? Ou ainda não, estavam só prenhas, não tinham tido bezerro ainda. O que foi comprovado que a reclamante, o juiz, em sua sentença de 1º grau, se baseou somente ao fato de que o reclamado reconheceu que a reclamante trabalhou de janeiro de 2012 a início de 2013, aproximadamente fevereiro de 2013. O reclamado não pode ser condenado ao pagamento de tais verbas, ao reconhecimento de vínculo de emprego de um período de 2010 a 2017, sendo que a reclamante não lhe prestou serviços, e isso ficou provado com os documentos, já que a mesma alega que cuidava de bezerros, que tem época que comprovada que nem bezerros tinha na fazenda. Além do que, ela não tinha subordinação, portanto, não estão preenchidos todos os requisitos do vínculo de emprego. O que os recorrentes querem, para criar uma insegurança jurídica, que conforme vários julgados da primeira turma desse tribunal, não reconheceu o vínculo de emprego entre a esposa do vaqueiro e os proprietários da fazenda. É o que os reclamados querem por bem, o reconhecimento do recurso, bem como a improcedência, a reforma da sentença, não reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes, por falta de provas das alegações da reclamante, bem como pelas provas produzidas nos autos pela reclamada. Pois não, esclarecidos.
Danilo, é questão de prova, né? Questão de prova, foi analisado no primeiro grau, no segundo grau, inclusive teve laudo pericial aí, né? E, doutor Jorge, De acordo. eu peço vênia também da sustentação e acompanho a decisão unânime nos termos do voto do relator. Uma boa tarde, doutora. Boa tarde. Próximo. O Bernardo está ocupado? Então tem que deixa para passar. depois. Pois não. Então, agora a pauta, seguindo a pauta da relatoria do desembargador Anemar Pereira Amaral, número 36, que é o RO 11.214, 18/2017. Inscritos e presentes, Dr. Guilherme Teixeira de Souza, pela reclamada, e Dr. Nelson Pereira Júnior, pelo reclamante. Reclamada recorrente, reclamante recorrido. Doutor Anemar, por favor, a conclusão. Eu estou conhecendo o recurso interposto no mérito dando-lhe parcial provimento para decotar da condenação as horas extras deferidas. Reduz o valor da condenação para R$25.000, com custo de R$500, conforme a fundamentação. O senhor quer se manifestar, o senhor tem a palavra. Silêncio, eu vou Aguarde. Pode ser? Doutor Anemar, doutor Danilo. De acordo, senhor. Doutor Jorge. Decisão unânime nos termos do voto relator para retificar a sustentação. Próximo. Número 50 da pauta, Boa tarde. RO 11.881, 10/2016. O senhor também? Sim. Pregou, o senhor não levantou, falou nada. Pois não. Eu até falei o nome, mas Não, não pois é. conhecia. Mas tem tempo. Aqui consta inscrito só reclamado. Consta só reclamado? Teve inscrição dele? Não, teve inscrição, Teve. sim. Pois não, pois é. Teve. Então, pois não, senhor desculpa. Doutor Anemar, leia a conclusão de novo. Eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamada e no mérito estou dando-lhe Excluiu, né? parcial provimento para decotar da condenação as horas extras deferidas, Então, reduzindo o valor para R$25.000. O recurso, então, está excluindo nas horas extras. Horas O senhor tem a palavra, então. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Mais uma vez, senhor. Senador. Primeira vez que eu vim aqui. Apesar da... Porque aqui é muito rápido, então, às vezes... mas aí eu falei assim, não vou Não, abrir mas o mão, senhor fica à vontade, claro. Todas as vezes eu não tive, houve necessidade, né? Certo. Mas eu vou exercer esse direito aqui agora. Claro. Porque eu percebi que a recorrente iria estar presente. Então, necessário se fez a minha presença também. Bom, como já percebi, em relação à matéria polêmica que existia, seria a questão dos salários pagos por fora, mas a Câmara já viu que já foi na mesma direção do juiz sentenciante. Então restou aí a questão mais polêmica, que seria a questão da comissão, da função gratificada, né? A recorrente alega que o recorrido era portador de gerência. E a minha alegação, tanto na peça vestibular, quanto toda a prova produzida, a prova testemunhal ouvida a rogo, tá? Também foi nesse sentido. E o juiz sentenciante também entendeu, na sua decisão, que o recorrido, apesar de ter algumas funções de gerente, não era gerente na sua amplitude, todo previsto no ordenamento jurídico. Ou seja, ele não tinha poderes de gestão. Foi provado documentalmente, foi provado também, a prova foi incisiva em afirmar que ele era subordinado ao senhor Rodrigo Coutinho, ao senhor José Jerônimo. Todo o trabalho dele, ele era acompanhado e supervisionado por esses senhores. A própria empresa afirma em sede de contestação que ele estava subordinado a esses superiores, né? Então, essas afirmações foram trazidas na minha impugnação à defesa, foram trazidas também em sede de contra-razões. Por exemplo, o recorrido afirmou que o depoente tinha de trabalho a cumprir, fiscalizada pela ré, por meio de ligações de Rodrigo,
e ligações diárias do senhor Daniel Bueno, gerente comercial, e pelo senhor Jerônimo, proprietário da empresa. Tá? E a todo momento, eles estavam fiscalizando e perguntando o que ele estava fazendo. Né? Então, ele não tinha poderes de gestão. Né? Apesar do cargo dele ser bem pomposo, né, gerente, mas ele está sujeito à fiscalização, ok? Então, ele não vai se encaixar no perfil traçado pelo artigo 682, inciso 2 do CLT. Por quê? As exceções a esse artigo devem se verificar não em razão da função, mas da fiscalização, independentemente do cargo ocupado pelo obreiro. Entendemos que o dispositivo não excetuou os gerentes ao direito ao pagamento de horas extras, quando existir a fiscalização sobre o seu trabalho. Isso é bonito, né? Mas não foi eu que falei, não. Foi a saudosa professora Alice Monteiro de Barros. Ok? E outro passo também, eu posso dizer, se não forem, de qualquer modo, os poderes desse chefe, suposto chefe de departamento, têm que ser significativos no contexto da divisão interna da empresa. E que se assim não o forem, tal chefe quedar-se-á submetido a um tipo de fiscalização, que era efetivamente o que ele sofria, e controle empresariais tão intensos que não irá se diferenciar dos demais empregados, a eles submetidos para os fins do artigo 62 da CLT. Isso também está na obra do nosso emérito professor Maurício Godinho Delgado. Por que eu estou citando isso, excelência? É porque a recorrente diz no ponto dela, que para mim confessa, ela diz a recorrente que Rodrigo Coimbra se trata de diretor-geral dela, dotado de natural ascendência hierárquica sobre o recorrido. Ué, se ele é gerente, ele não pode ter um ascendente que ele tem que ficar com bênção o tempo todo. Ou ele é gerente ou não é. Ele tem que ter poder para admitir, para demitir, para aumentar salário, para fazer todo. Ele tem que ser o alter ego da empresa, certo? Ele tem que ser o único representante da empresa, e ele trabalhava, mas ele era fiscalizado diretamente por esse Rodrigo Coimbra. A prova testemunhal afirmou a existência desse gerente nas instalações da empresa, no ambiente de trabalho, certo? Então, a própria empresa afirma, entendeu? E outro ponto, a empresa afirma também, isso está na peça recursal dela. E outro ponto diz a recorrente, por óbvio, o recorrido estava subordinado ao diretor-geral da recorrente, e apenas ele. E aí, eles falam também o seguinte, ó, o que demonstra sua completa independência e autonomia para a gestão do seu trabalho. Mas como assim? Primeiro diz que ele é subordinado, e depois fala que ele tem completa independência. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a empresa nunca dotou esse empregado, tá, de todo o arcabouço necessário para que se configurasse realmente esse cargo de função. A gente não pode desconsiderar que ele era um funcionário a cargo da empresa que tinha uma certa ascendência sobre os demais. Porém, isso não poderia tirar o direito de recebimento de horas extras que ele os fez, tá? Conforme foi demonstrado nos autos, e a empresa não pode vir simplesmente dizer que ele não era gerente. No outro viés, além dessa prova documental que eu trouxe aos autos, além das confissões da empresa, nesse sentido, sendo incoerente, uma hora fala que ele é gerente comercial, outra hora fala que ele era subordinado. Eu entendo, data máxima vênia, que é uma coisa, outra coisa. A empresa teria que ter falado, não, ele não é gerente, ele nunca foi subordinado a ninguém, ela não foi nessa linha. Ela nunca foi nessa linha. Pelos depoimentos, pelas peças produzidas por elas mesmas. Vai verificar que elas têm a dúvida. E como o juiz primeiro verificou isso, a prova testemunhal foi produzida, foi quase que inexistente. Porque uma das testemunhas rogada pelo recorrente não trabalhou no período que estava elaborado pelo recorrido. A outra se limitou a dizer, não sei, não sabia de nada, não deu informação nenhuma. A única prova que ele pôde se basear foi a prova produzida pelo recorrido, que foi a única que ele conseguiu também, né? Mas essa trouxe que ele era subordinado, está afirmado, está aí
está aí ipsis no depoimento dele. O juiz primeiro considerou isso, certo? E considerou também essas incoerências. Então, o caminho que ele seguiu é de deferir as horas extras pleiteadas pelo recorrido, certo? Então, eu gostaria de obter dessa douta Câmara uma reanálise sobre esse aspecto. Por quê? Aqui estou enfatizando o que está presente nos autos, qual seja a incoerência da empresa em determinar se ele era gerente ou não era gerente, os depoimentos testemunhais e toda a fala, o depoimento do recorrido, que nunca se achou nesse suposto gerente que a empresa quer desenhar para os senhores. Então, meu pedido seria esse, reconsiderar essa decisão nesse sentido, já que a outra controvérsia já foi confirmada por essa douta Câmara. Então, eu agradeço a presença, agradeço a vocês, senhores, pela atenção e confio na justiça que vocês irão considerar nesse caso. Muito obrigado. Pois não. É isso aí. Obrigado. Doutor, mas eu já vi aí que a questão ele é gerente, era subordinado a diretor-geral, o dono da empresa. Mais de R$6.000 e a prova é totalmente, com devida a prova é totalmente desfavorável à tese do autor. Não, eu peço menos para manter a prova. Mesmo porque o gerente não quer dizer que ele seja o dono da empresa, da Taveira. Ele tem subordinados, ele pode ser subordinado sim a outro, ao diretor-geral, ao proprietário da empresa. Essa questão de demitir hoje é questão de RH. Ninguém demite, nem deixa de demitir. Hoje a confiança então, acho que tem limite dentro da organização. Vossa Excelência examinou bem as questões aí, sem dúvida nenhuma. O mesmo fez o doutor Danilo e o doutor Jorge. Os senhores confirmam o julgamento? Confirmam. Confirmado. Então, com a devida vênia da sustentação, a decisão unânime, nós temos o voto do relator. Uma boa tarde, senhores. Próximo. Número 50 da pauta. pauta. Já está indo? O que foi? O que você veio fazer aqui? Só assistir o julgamento? Muito obrigado. Vai desaprender muita coisa aí. Cuidado. Fica mexendo com isso, não. Pois não, próximo. Número 50 da pauta, RO 11.881-10-2016. Inscrito Dr. Emerson Fernando Silva, pelo reclamante, que é um dos recorrentes. Quem que é o relator? Doutora Neymar. Doutora Neymar, conclusão, por favor. Eu vou ler a conclusão, presidente, foi um pouco longa aqui. Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos, estou dando-lhe espacial provimento ao do reclamante para crescer a condenação, o pagamento como extra das horas excedentes da 8ª e 44ª semanal, acrescida de reflexos em aviso prévio, férias mais um terço, repouso semanal remunerado, 13º salário, fundo de garantia mais 40%. Somar a condenação, pagamento das diferenças da PLR dos anos de 2011, 2012 e 2015, a serem calculados considerando os valores de 100% do salário do obreiro no mês de dezembro do ano anterior e os valores comprovadamente quitados, conforme se apurar a liquidação da sentença. Determinar que na apuração do intervalo entre a jornada deve ser considerado o pagamento como extraordinário da integralidade do período destinado ao repouso e alimentação, acrescido adicional convencional e reflexo em aviso prévio, 13º, férias mais um terço, repouso, fundo de garantia 40%. E expungida a condenação, pagamento de honorário de sucumbência em favor dos patronos da reclamada. E ao recurso empresário, estou dando parcial provimento para decotar o pagamento de honorário de sucumbência em favor dos patronos do autor e determinar que a correção dos créditos trabalhistas agora, com uma nova alteração, até 2015 TTE, a partir de março de 2015 IPCA. Fizeram uma súmula aqui, né? E estou habitando a condenação em R$30.000. Bom, o senhor quer se manifestar? Eu gostaria de aguardar. Né? Doutor Danilo e doutor Jorge estão de acordo com a decisão unânime, nós temos o voto relator, ficando prejudicada a sustentação. Não tem mais ninguém para sustentar, não, né? Porque esperto aí, porque senão depois... Bom, próximo. Doutora Neymar não tem mais inscrição. Doutora Neymar não tem mais inscrição, então declara que todos os demais processos do doutora Neymar, da pauta, foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente, inclusive os EDs. Ok? Passemos então para a próxima sala. Processos da relatoria do desembargador Jorge Berg de Mendonça, em que atuam como segundo votante desembargador José Murilo de Moraes, terceiro votante desembargador Anemar Pereira Amaral. Número 6 da pauta,
que é o RO 10.281/70/2017. Inscrita a doutora Isabela Maria Abreu Maia, pela reclamante recorrente. Isabel e Banco Brasil. Doutor Jorge, a conclusão, por favor. Estou conhecendo de ambos os recursos, nego o provimento do reclamante, estou dando parcial provimento do reclamado. Primeiro, para declarar o marco da prestação para as horas extras intervalares, previsto no artigo 384 da CLT, em 8 de março de 2012. Estou autorizando a compensação das diferenças entre as gratificações de 6 e 8 horas, com as horas extras deferidas nesta ação. Isso é matéria já nossa aqui, inclusive da turma já. E, finalmente, que também questão já sepultada agora no pleno, determinar seja aplicada a TR até 24 de março de 2015, depois, a partir de 25 de março de 2015, aplica-se o IPCA, mantendo o valor da condenação. Doutora, só quer se manifestar? Só sim, fica à vontade. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, demais embargadores, servidores aqui presentes e demais colegas. O foco principal da sustentação oral vai ser em relação à integração do ticket de alimentação. O relator realmente negou provimento à integração e o recurso foi baseado com base no MOJ do TST, J413, tendo em vista que o valor do ticket de alimentação pago a funcionário do Banco do Brasil era quitado em contra-cheque e posteriormente foi excluído. Por isso, a gente requer o pagamento da integração da verba, considerando o 13 salarial da parcela. É o que vem ser sustentado. Só isso? Só isso, doutor Jorge? É algum esclarecimento aí? Não, essas matérias são... É matéria recorrente, que já é a jurisprudência da turma também. Ela já conhece. Agora, IPCA é do tribunal. E ela já conhece. IPCA não é a nossa, mas passa assim. Estão de acordo, né? Então, a decisão unânime, temos voto relatório. Boa tarde, viu? Próximo. A doutora tem mais um processo. Tem mais um dela? Do doutor Jorge também? Quando é da mesma sala, a gente faz. Só quando tem que mudar, não pode, porque senão o computador dá problema aqui, aí para voltar, aí atrasa todo mundo. Doutor, então pode pregoar essa. É o 14 da pauta, é um ROPS 10.296/18/2018. A doutora Isabela está inscrita pela reclamante recorrida. É 10.926. 10.926. Itaú, Carla. Itaú, aquele negócio do Itaú, da Fundação Isso Itaú. Eu estou dando parcial provimento para excluir da condenação a determinação de manutenção do plano de saúde da obreira, bem como restituição de valores pagos em excesso. Estou revogando a tutela antecipada conferida. Estou excluindo a condenação dos reclamados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da reclamante. Estou condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol dos advogados da ré, os quais deverão ser calculados no importe de 5% do valor atribuído à causa na peça de ingresso. No restante, estou adotando as razões decididas de primeiro grau. Essa questão aí é aquela questão da... Também, nós discutimos aqui, quando há prova, quando não há prova. Quando o banco faz a prova de que após a aposentadoria continua a mesma coisa, após a demissão, e quando não faz, então nós temos duas situações. Quando há a prova do banco, é improcedente. Quando não há a prova do banco, é procedente. Então depende muito. Aliás, nós passamos a prova do banco. 3 sessões e nós discutimos isso aqui, que a prova seria do banco e não do empregado. Exato. Bom, então só até a palavra. Parece-me então que nesse caso aqui ficou comprovado de que não houve alteração do valor após a aposentadoria. Pelo menos é o que eu imagino. Só até a palavra. Sim, Excelência. Na verdade, houve alteração. Salvo o melhor juízo, foi um valor em torno de R$ 400 para em torno de R$ 1.500 que foi alterado o valor do plano de saúde da reclamante. Isso que a gente pede para que o valor que ela pagava enquanto estava na ativa, para que seja pago também após a aposentadoria. De acordo com a prova dos autos, o banco não comprova essa diferença entre 400 e 1.500 que ele pagava a título do plano de saúde. Tendo em vista que não há essa prova do banco, a gente requer que seja mantido o valor de R$ 400, bem como a restituição dos valores que foram pagos a maior pela reclamante e mantida a tutela deferida em primeira instância. Tá bom. Bom, doutor Jorge, eu cresci o fundamento e mostrei, inclusive, que o banco logrou. Só para esclarecer, você tem que ter as folhas. Da forma que o advogado sustentou, a impressão que dá é o seguinte, a lei fala que desde que integralmente
integralmente a parte do banco e a parte do empregado. O banco pagava total 1.575 e a empregada 465. Ela saiu, ela vai pagar integral. Esse é o direito que o empregado tem. Isso nós discutimos aqui, porque muitas vezes o banco não fazia essa prova. Tem hora que o banco não faz. Ela vem e fala assim, não, continua a mesma coisa. Só ele Mas nesse ele fez, inclusive, junto aí com a ele perdeu tabela, muitas mostrou... demandas aqui por causa disso. Agora depois passou a demonstrar Eu que cresci realmente... fundamento mostrando isso. Mas é uma prova E vinha dizendo que a prova seria do reclamante, nós temos que não. Ele tem que demonstrar, até porque a Fundação Itaú é do banco. Pode ser que isso venha então ser eles têm que mudado, provar. esse entendimento lá em E aí cima. passou a provar. Então, data velha, qualquer dúvida também só pode ter esclarecimento por embargos que o Dr. Jorge esclarece. Tudo bem, obrigada. Boa tarde. Próximo. Uma inscrição feita hoje no número 2 da pauta, que é o 10.063-15-2016. Inscrito é o Dr. Glauber Rodrigues Frois, pelo reclamante recorrente, número 2. A prova do reclamante foi alegando, peraí, como é que vai provar? Você é fundação, você que prova. Qualquer. Número 2 da pauta. Número 2. Eu estou dando provimento a ambos os recursos. Vamos só esperar o advogado aqui se paramentar ali. É Tecminas, né, distribuição logística, e Antônio Marcos, ele fala por quem? Ele fala pelo reclamante. Pelo reclamante. Estou dando provimento a ambos os né? recursos. Primeiro, ao da reclamada, para adequar a questão do entendimento da correção da TR e PCA ao nosso entendimento do pleno. Ou seja, TR até 24 de março de 2015, depois o PCA a partir de 25 de março de 2015. PCA. Estou limitando a condenação de horas extras aos períodos em que a marcação da jornada de trabalho do autor foi realizada de forma manual, adotando-se, no caso, a jornada fixada pelo juiz ACO, como sendo de 7 às 18 horas, com 1 hora de intervalo de segunda a sexta-feira. Ao do reclamante, eu estou fixando, para fixar que a ré pagava ao obreiro mensalmente R$100, sendo, portanto, devidos os reflexos dessa importância nas verbas rescisórias, né? Aviso, férias, 13º e demais. E multas convencionais também. Essa é a minha... Alguma divergência? Eu acho que não. Doutora Neymar? Estou de acordo. Eu também estou de acordo. A decisão unânime, nós temos voto relator praticado então a sustentação. Sem mais, obrigado. Pois não, uma boa tarde. Próximo. Na pauta do Dr. Jorge não há mais inscrição. Pauta do Dr. Jorge também não há mais sustentação oral. Todos os demais processos foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. E assim ficam declarados. Próximo, da próxima sessão. Processos da relatoria da juíza convocada Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo, segundo votante, desembargadora Neymar Pereira Amaral, terceiro votante, juiz Danilo Faria. Primeiro é o número 24 da pauta, que é o RO 10.912-55-2017. Inscrito o Dr. Rafael Tadeu Santos de Souza, pela reclamada recorrente Gerdau. Gerdau. Quem que é o advogado da Gerdau? O senhor? Gerdau aí tem esse trem grande pra cá. Doutora Gisele, conclusão, por favor. Conheço dos recursos. No mérito, nego o provimento ao das reclamadas e provejo parcialmente o dos reclamantes para declarar a responsabilidade solidária delas pelas parcelas objeto da condenação. Então, o senhor tem a palavra, doutor? Não, perfeito, só um instante. Especificamente, vou sustentar especificamente quanto à questão da responsabilidade solidária. No caso dos autos, a responsabilidade solidária iria decorrer da lei, né, ou da vontade das partes, situações de hipóteses que estão ausentes nos autos, né. No caso, ao contrário, o entendimento da empresa é que as atividades se assemelham às atividades de construção civil, então seria inequívoco que o contrato celebrado seria um contrato de empreitada, afastando assim a responsabilidade da empresa, da Gerdau, em face da aplicação da OJ 191. Não obstante tal fato, de qualquer forma, como eu citei, não há que se falar no caso de responsabilidade solidária, na pior das hipóteses, por cautela, né, em cumprimento ao princípio da eventualidade, que seja mantida os termos da decisão de primeiro grau, com reconhecimento da responsabilidade subsidiária, no termo da recente decisão do Supremo e da legislação em vigor. Nesse sentido, requer seja dado provimento ao recurso. Ok. Doutora Neymar e doutor Danilo.
De acordo. A decisão, então, é unânime nos termos do voto da relatora. Tá certo. Obrigado. Próximo. Número 31 da pauta é o RO 11.373/91/2018. Inscrito Dr. Gabriel Abreu Santos pelo sindicato. Sindicato. Que é o recorrente. Turismo, os bairros, etc. Da doutora Gisele, a conclusão, por favor. Conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento. Conhecendo, negando provimento, só tem a palavra. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Nosso sindicato representa 138 cidades do sul de Minas. Nós temos 40 mil trabalhadores na base. E todas as nossas convenções coletivas têm um plano odontológico e um seguro de vida. Algumas têm até um plano médico obrigatório para todo mundo, todas as empresas, obrigatoriamente. Quando nós começamos com essas ações, eu acho que foi em 2013, tinham 1.500 vidas só do nosso universo de 40 mil. Hoje nós já temos 6.500 vidas. Nós já entramos com ações em Pouso Alegre, mais de 100, ações em Caxambu, e a partir dessas ações nós fomos mudando a convenção e sempre alterando a cláusula. E hoje em dia a cláusula ela obriga a empresa a contratar o plano que ela quiser, simplesmente para beneficiar os trabalhadores. Na cidade de Lavras, foi a segunda vez que a gente entra lá em Lavras já com essas ações, e dessa vez a juíza, uma juíza nova, não sei, e ela resolveu indeferir todas elas. Foram acho que 60 ações indeferidas. Lá na cidade é uma cidade problemática, onde temos só acho que 120 ou 200 vidas só, numa cidade tão grande como aquela, com o plano odontológico. O sindicato aqui, o que ele quer fazer é simplesmente o cumprimento do plano. A gente quer que a empresa cumpra. Os trabalhadores lá reclamam para a gente que não tem o plano odontológico. Tem uma empresa lá que tem o plano odontológico, a outra não. A gente quer que ela cumpra e tenha uma multa. A multa é até menor do que o valor do plano. Vale até mais a pena para a empresa pagar a multa do que pagar o plano. Então, além disso ainda, é um trabalho feito pelo sindicato muito grande. O nosso sindicato é muito grande, a gente não precisa de contribuição, a gente não precisa desse dinheiro, dessas vidas. A lei, lógico, deu um baque nas contas do sindicato, mas nada que nós temos filiados, nós temos muita gente que recebe planos de saúde. A lei não impede a nossa cláusula. Você pode, o artigo 611-A da CLT, ele fala que a gente não precisa. O 600-A da CLT elenca lá que a gente pode colocar o que quiser na cláusula, e o 611-B elenca especificamente o que não pode ser colocado nas cláusulas. E a multa da convenção não está colocada. Nós tentamos colocar já uma vez a multa para pagar para o funcionário. Então, mas o sindicato dá muito problema isso. Muita gente entrou contra o sindicato, a gente tentou entregar os valores para os trabalhadores, e também a gente perde também, às vezes, porque fala que tem o trabalhador que tem que entrar, a gente tem que citar o nome de cada um quando a gente entra. Aconteceu isso já. Então, a gente colocou uma multa pequena, é uma multa de um piso salarial, sendo que o benefício para uma empresa que tem ali 10 funcionários é bem maior o valor, uma multa de um piso salarial apenas por cláusula descumprida. O sindicato não tem o intuito erratório, a única coisa que a gente quer é simplesmente fazer com que as empresas cumpram a convenção e que os funcionários não saiam prejudicados. São muitos funcionários da cidade de Lavras, são 60 ações, nós entramos a princípio, nós entramos com 60 para depois entrar com mais, lá quase nenhuma empresa tem o plano odontológico, a gente recebe muita reclamação, e é isso, a gente não está querendo, não tem intuito arrecadatório algum. O que a gente quer é simplesmente o cumprimento da convenção coletiva. Ele pode colocar o plano odontológico para quem ele quiser, o seguro de vida para contratar com quem ele quiser. O sindicato nem indica plano na cláusula. A gente fiscaliza o cumprimento através das empresas. Nós temos as empresas que representam lá, a gente liga nas empresas, vê qual empresa que não está pagando. Essa lista de empresas aqui, quem nos dá é o próprio plano odontológico, que fala que não está pagando. Nós entramos em contato, mandamos cartas e, como não chegamos a lugar nenhum, entramos com as ações, a gente sempre entra com essas ações.
Me parece que no caso aqui, pelo voto da relatora, é que é empresa de perdões, situada em perdões, que não está na base territorial do sindicato, não se aplica a convenção coletiva a esses empregados de perdões que eu estou olhando. Mais um dos fundamentos. É um dos principais, esse para mim é o principal. Entendeu? Se não abrange, como é que vai obrigar a empresa? A convenção coletiva juntada abrange Baipendi, Cambuquira, Carvalhos, Cristais, Cruzilha, Lavras, São Tomé das Letras, Tocos do Mogi e Três Corações. E a empresa é de... Perdões, né? Parece que o principal... Não, entendi. Então vocês me desculpem. Não, mas é porque você não sabia também. Na época nós entramos com essas ações e apenas uma, na primeira ação, acho que pode ter sido essa. Não, então porque a gente percebeu que a convenção é a mesma, só que a gente juntou a convenção. Eu estou esclarecendo porque, como eu li sua conclusão, você não sabia qual que seria a fundamentação. Mas a principal fundamento seria isso. Então, de acordo, senhores, né? De acordo. Então, decisão unânime, tendo o voto relator. Próximo. Nossa, liberou em Uberlândia. Uberlândia liberou, vamos chamar, por favor. De quem que é lá? É do Dr. Jorge Berg. Mas a doutora Gisele já tem mais tentações? Não, já tem. Então vamos fazer o Dr. Jorge para liberar o Uberlândia. Então, na pauta do Dr. Jorge Berg, sustentação oral à distância, em Uberlândia, no número 9 da pauta, que é um ROPS 10.549.02/2018. Inscrito Dr. Jorge Fernando Carvalho Queiroz Novaes pela reclamada recorrida. Número 9. Dr. Jorge, conclusão. Eu estou negando o provimento. O senhor está nos ouvindo aí, senhor? Doutor? É ROPS, né? É ROPS? Não é mesmo? Ele é recorrido. Pois é, da Associação Salgado. O senhor está nos ouvindo? Sou eu, sim. Então, está negando o provimento. Então fica prejudicado a sua... Ao recurso do reclamante? Está negando o provimento do recurso do reclamante. Sim. Boa tarde, desculpa, eu vou só aguardar o voto divergente. Os demais jogadores estão de acordo? Estão de acordo. Decisão unânime nos termos do voto relator, ficando prejudicada a sustentação. Obrigado. Nada. Agora, voltando à pauta da relatoria da doutora Gisele. Não tem, não? Deve ser de outra turma. É de outra turma? Foi. Pauta número doutora Gisele, então. 12 da pauta, RO 10.662-92-2016. Inscrito Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno pela reclamada, também recorrente. Por ele, esse Wagner Ribeiro de Figueiredo, o Wagner Ribeiro é parente do conclusão. Conheço de ambos os recursos. Ao da reclamada, nego-lhe provimento. Ao do reclamante, dou-lhe parcial provimento para, em substituição às multas deferidas na sentença, acrescerá a condenação e indenização correspondente a 14 multas normativas, conforme se por em liquidação. Arbitro ao acréscimo de condenação nesta instância o valor de R$1.000, com custas adicionais de R$20 pela reclamada. Pois não, doutor, você tem a palavra? Sim. Senhor presidente e demais componentes dessa turma, a empresa insiste na questão da correção dos cartões, até pela questão essa questão dos minutos antes, foi falado aqui tantas vezes, começaram com 10 minutos, 15, agora esse caso são 30 minutos para checklist, data vênia. Eu sei que vão falar que a testemunha falou, mas, poxa, checklist é uma rodada no ônibus. Gastar 30 minutos é realmente difícil de acreditar. Também outra coisa, que até uma das testemunhas chegou a falar, fazem dobra 5 vezes na semana. Espera aí, a dobra é quando você não tem um plantonista, faltou um empregado. Quer dizer, é uma exceção. 5 dias por semana, isso não é exceção. 5 dias fazendo 6 horas por dia, cada dia. Então, quer dizer, data vênia, entende que, apesar da testemunha ter falado, entende que não dá para aceitar essa situação, realmente, entende que não poderia ser mantida a condenação nesses termos, que inclusive ainda admitiu, por certo, também apenas 3 repousos no mês, com base nessas testemunhas também. Então, entende que deveria ser dada validade aos cartões e
provimento ao recurso nesse sentido, Excelência. Obrigado. Pois não. Doutora Gisele, com questão de cartão, de testemunha, né? Estou vendo aqui que a testemunha da reclamada não transmitiu credibilidade. Inválidos os cartões, então, e considerando também que a reclamada não atacou e não impugnou especificamente os parâmetros definidos pelo juiz para apuração das horas extras. Eu acho que a empresa tem que reforçar a prova da testemunhal com testemunhas para garantir essa questão, porque se ficar só dependendo de testemunha de reclamante, já viu como é que é, né? Aí testemunha de reclamante vai desconsiderar esses cartões tudo aí, mais alguma coisa, 10 dobra mais não sei o quê. Os senhores, doutora Gisele, doutora Neymar, doutor Danilo, estão de acordo, decisão unânime, temos voto da relatora. Próximo. Número 32 da pauta, RO 11.428-44/2016. Inscrito o Dr. Anderson Racilan Souto pelo reclamado, que é o recorrido. Anderson Racilan. Alessandra, frigorífica, ele advogado do frigorífico? Sim. O senhor está bom? Bem, como é que o senhor está? Quanto tempo? Muito tempo. O doutor Miranda aí deve lembrar do senhor lá de Contagem. Com certeza. O doutor Gisele, conclusão, por favor. Conheço do recurso e no mérito, mérito e provimento. Está conhecendo e negando provimento. O senhor aguarda? Os demais estão de acordo? De acordo, decisão unânime. Muito obrigado, um abraço, prazer revê-lo. Prazer também, viu? Criticado. Pronto. Próximo. Número 6 da pauta, RO 10.038-09-2019. Inscrito o Dr. Ernesto de Meirelles Salvo pela reclamada, que é recorrente. Doutora Gisele, conclusão? Conheço do recurso e no mérito, nego e provimento. Conhecendo e negando provimento. O senhor tem a palavra. Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, trata-se de já uma matéria conhecida da turma, logicamente, relação comercial denominada facção. Indo direto ao ponto da prova, que nós entendemos que é onde define a questão, a prova que deveria ter sido produzida é a prova relacionada se houve ou não interferência da terceira ré, da qual estou defendendo, em relação às atividades exercidas pela autora dentro da primeira ré. O ônus entendemos que é da autora. A partir deste pressuposto, o que aconteceu neste processo exatamente? Produção de prova testemunhal nenhuma. Nenhuma testemunha envolvida, carta precatória, nada disso. Houve um depoimento da própria autora, que por mais que ela tentasse ajudar a si mesma, não pode ser levada em consideração. Mas pior ainda no depoimento dela, ela ainda confessa, em parte desse depoimento, primeiro que ela nunca ouviu falar sobre a empresa Embrandes, terceira ré. Depois, em contradição, ela fala que alguém da Embrandes, que não soube falar o nome, não soube falar a frequência, não soube falar absolutamente nada dessa suposta pessoa, alguém da Embrandes passava na primeira ré, abre parênteses, e dava uma olhada na qualidade da produção. Ressalto a palavra utilizada por ele, dava uma olhada. Isso, no meu entendimento, não pode ser entendido nem equiparado a qualquer interferência, dar uma olhada. E dava uma olhada aonde? Na qualidade da produção. Ou seja, se dava uma olhada, era no produto, na roupa já produzida, feita, etiquetada e acabada. Ela não dava uma olhada em nada da produção realizada, que seria a autora lá costurando e fazendo as atividades dela. Então ela não interferia na produção daquela roupa. Ela dava uma olhada na roupa já produzida. E também no depoimento dela, ela disse que o contato dessas pessoas, que, repito, não sabia nem o nome, nem a frequência, com os trabalhadores era, abre aspas, pouco. Mais uma vez, uma palavra que eu não consigo entendê-la como equiparada a uma interferência para gerar uma descaracterização dessa relação comercial. O outro depoimento existente nos autos foi o depoimento da primeira ré. Aqui abre-se um parênteses, que a primeira ré são mais de 60 ações. Inclusive, eu acabei de fazer uma sustentação na parte da manhã com um caso idêntico, com o mesmo depoimento que é colado. Na verdade, o juiz de formiga, todas as ações são de formiga. O juiz pega os depoimentos, ele fez 60 audiências,
e cola e utiliza a mesma coisa. Eu acabei de fazer uma sustentação lá, onde foi dado provimento, ao contrário do que aconteceu aqui. Problema nenhum, entendimentos divergentes, nós estamos acostumados com isso, né, no nosso mundo jurídico. Mas são casos exatamente iguais. A primeira ré, ela tem tentado se livrar do problema que ela tem. Então ela pega o preposto dela na audiência, faz com que o preposto jogue a culpa, tente jogar a culpa toda para a terceira ré, através de um depoimento igual, utilizado para todas as ações. E esse depoimento, a gente destaca que a única coisa, mesmo que ele tenha tentado trazer essa responsabilidade para a terceira ré, a única coisa que ele conseguiu falar foi que a cada 10 dias, alguém da terceira ré, novamente sem falar nome, passava lá por uma semana e normalmente meio-dia, meio período. Então, se você pegar um mês, 10 dias, então no mês 27, um terço do mês, essa pessoa estava lá meio período. Então seria um sexto do mês que essa pessoa supostamente estaria lá dentro. E mais uma vez, pelo próprio depoimento, estaria lá dentro dando uma olhada na qualidade do produto já produzido. Então nós entendemos que neste caso, porque nós tivemos outros casos onde foi produzida prova testemunhal ou carta precatória, mas nesse caso não, a prova produzida, que é na verdade uma tentativa da primeira ré de sair do problema, a única prova, se eu chamar isso de prova, foi essa. Não tem como descaracterizar uma relação comercial que foi provada nos autos, já de conhecimento de todos. Então é neste ponto que gostaria de requerer essa questão aí é de prova e é ROPS, né? É de ritos sumários, né? O juiz, como o doutor falou, teve 60 ações, conheceu, com base nos depoimentos e no próprio contrato, tudo, ele entendeu que realmente houve um contrato de prestação de serviço. E pior é isso. Com essa atitude, ou seja, eu acho que a culpa em elegendo aí, ela aflora muito. Aflora porque a outra está querendo te incriminar. Tá certo. O senhor é filho de Paulo Ernesto? Sou. Ah, sim. Teu pai foi nosso advogou muito conosco lá em Contagem também. É contemporâneo do Miranda. Exatamente. Então, a gente prazer. A minha proposta de voto é manter a sentença de primeiro grau. Doutora Neymar e doutor Danilo, de acordo com a decisão unânime, Obrigado, já está vendo a sustentação. Prazer, viu? Tá bom. Próximo. Uma inscrição feita hoje, no número 9 da pauta, que é o RO 10.529-11-2016. Inscrito o Dr. Marcelo Augusto Figueiredo pela reclamada recorrente. Uma das recorrentes. Doutora Gisele, a conclusão, por favor. Conheço de ambos os recursos e dou-lhes parcial provimento. Ao da reclamada, para reduzir os honorários da perícia de insalubridade para R$ 1.500, vencida essa relatora, e para excluir a indenização por danos morais. Ao do reclamante, para acrescentar à condenação o pagamento como extra das horas trabalhadas após a sexta diária a partir de outubro de 2012, acrescidas do adicional legal, observado o divisor 180, com reflexos em repousos, 13º, férias mais um terço, aviso e FGTS, incidido a contribuição previdenciária, exceto sobre os reflexos em férias indenizadas e FGTS. Arbitro ao acréscimo de condenação nesta instância o valor de R$ 22.000, com custas adicionais de R$ 440 pela reclamada. O senhor tem a palavra. Vou aguardar o posicionamento do juiz. Perfeitamente. Doutora Gisele, doutora Neymar, doutor Danilo, estão de acordo. Então, a decisão unânime, temos o voto da relatora, prejudicada a sustentação. Boa tarde. Próximo. Uma outra inscrição feita hoje, no número 25 da pauta, que é o RO 10.989-23-2018. Inscrita a doutora Rafaela Álvares e Silva, pela reclamada que é a recorrida. Fundação Saúde. A Fundação Saúde é recorrida, já está pela Fundação. Doutora Zélia, a conclusão, por favor. Conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para condenar a recorrida a manter o plano de saúde do recorrente,
enquanto perdurar as condições do artigo 16 do regulamento do plano de saúde, observadas as mesmas condições existentes quando da vigência do contrato de trabalho, especialmente quanto a de segurado na categoria de grupo familiar, com a ressalva de que deverá o recorrente contribuir com o valor integral do custo do plano e de que são permitidos os aumentos legais e as atualizações dos valores. Abster-se de alterar as cláusulas, normas e benefícios dos serviços do plano de saúde. Restituir ao recorrente os valores pagos em excesso, com juros e correção monetária, conforme se apurar em liquidação de sentença. Proceder à alteração do plano de saúde, na forma determinada no prazo de 15 dias após a publicação do acordo, sob pena de multa diária de R$ 500, limitada a R$ 10.000 em favor do recorrente, até que se comprove o cumprimento integral da obrigação. Pagar os honorários sucumbenciais no importe de 5% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, nos termos do artigo 791-A da CLT, ficando o recorrente absolvido do pagamento dos honorários advocatícios. Incidem juros e correção monetária na forma da fundamentação. Não há verbas de natureza salarial objeto de condenação. Invertido o ônus da sucumbência com custas pela recorrida, no importe de R$ 400, calculado sobre R$ 20.000 arbitrados à condenação. Só tem a palavra. Obrigada. Boa tarde. Mantido, mas ele tem que pagar, né? Bom, tudo bem. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Bom, nesse caso, a sentença havia julgado o processo improcedente por entender que, como exaustivamente a gente vem tentando explicar cada dia de uma forma mais simples possível, que não existe alteração de grupo familiar para individual. Como juntamos os quadros nos autos em todos os processos dessa natureza, assim como houve agora um caso há pouco tempo, agora mesmo a gente teve. Nesse caso, então, não se trata de aposentado, seria artigo 30. Ela fez a opção para manter no artigo 30, Alexandre, reclamante, e, como foi comprovado no quadro exemplificativo e documentos nos autos, o plano sempre custou R$ 2.578,77, o titular, 2 agregados, e a sua esposa Eliette de Souza Santos. Então, no plano especial, ela seria uma dependente, os 2 agregados no plano básico. Pela faixa etária, no valor total, como sempre foi, ela 713, os 2 outros agregados pela idade, um 383, e o outro agregado, que seria na faixa etária mais avançada, 1.488,59. Então, o valor sempre foi 2.578, a cota patronal 898 e a cota, exatamente, a cota do empregado descontada 1.679,79. Então, nesse sentido, a sentença reconheceu, analisou os documentos e constatou que simplesmente o reclamante passou a arcar com a sua cota parte conforme a lei 9656/98. Então, a grande discussão, como a gente sempre tenta trazer aqui, em alguns casos dá certo, em outros casos não dá, é que não existe alteração de cota, que o valor que o reclamante cobre é o valor autorizado pela lei de 3,5% do salário dele. O banco cobre o resto. O banco, a fundação, né, cobre o resto. O grupo, como o doutor mesmo já tinha falado, o grupo não se nega. Então, nesse caso, foi julgado improcedente, foi reconhecido que nunca existiu, não existe alteração de natureza, não existe violação de contrato. O que existe assim como a gente já teve caso aqui, inclusive semana passada, que o reclamante e o reclamado estavam sustentando no mesmo sentido. Ok, se for manter a condenação, como nesse caso, vamos supor que seja mantida, qual é o valor, então? Porque o que o reclamante reclama é que ele não quer pagar esses R$ 2.578,77, que é o que sempre foi cobrado. A diferença é que o banco subsidiava um valor muito grande porque o reclamante só podia 3,5% do salário dele. Então, dependendo do salário, nesse caso, o reclamante recebia 9.101 de salário e ele fazia o valor, ele só podia pagar um valor específico e o banco cobria o resto. Então, a grande questão aqui é essa. Como sempre foi, a sentença que se pede para que seja mantida em procedência é nesse sentido, de comprovar que a diferença agora
é essa, ou se for mantida, se for reformada a sentença, então informar qual que seria o valor, porque o valor ele sempre foi, até porque se estranharia um plano de saúde no valor de R$800 para 4 pessoas, né? Isso, enfim. E aí é isso que se pede, tá? Manutenção da sentença. Obrigada. O valor aqui vai ser conforme lá as normas e as cláusulas do serviço. Então, isso pode ser apurado também, mesmo execução. E também qualquer dúvida pode ser esclarecida por embaixo da declaratória, tá? Mas de qualquer forma, do jeito que está sendo definido, definido, chegar na execução, vai ter que pagar, se for 2 mil, 3 mil, 4 mil, está claro aqui que ele é que vai suportar, né? Agora, só uma dúvida aqui, eu não estou participando desse julgamento. Essa ação foi só contra a Fundação? Não. Não, porque só contou vendo Fundação Saúde e Pro, mas será que é só contra a Fundação? Não, mas contra o banco também, né? Tá certo. Então tá bom, a decisão é unânime, né? Nos termos do voto da relatora. Boa tarde. Próximo. Da doutora Gisele, trabalho de sustentações Gisele orais. acabou? Tem alguma divergência, alguma coisa? Não, foi apenas o adiado, né? Que a doutora fez um voto novo. Já foi feito o voto para fez a adequação. Então, declaro que todos os demais processos de relatoria da doutora Gisele, inclusive dele, foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Ok? Próximo. Agora na pauta do doutor Danilo Faria. Doutor Gisele, número se a senhora quiser nos dar o prazer de permanecer, ótimo. Se a senhora quiser liberar também, não tem problema, tá? Só fica à vontade e agradeço mais uma vez a sua substituição, não é? Como sempre. E eu não fico agradecendo mais não, porque já é costume, já estamos aqui mesmo. Todo mundo já sabe, já é normal. Bom, aí fica à vontade então. Então, do doutor Danilo, né? Doutor Danilo, vamos embora. É o número 49 da pauta, que é o RO 11.617, 71/2016. Inscrita a doutora Gisele Saraiva, 7 Câmara, pela reclamada recorrente. Depois você serve um cafezinho para nós, que senão vai acabar e... Certo aí. Azul, Maurício, recorrente. Ela é advogada de quem? Da Azul? Da Azul? Doutor Danilo, conclusão. Senhor presidente, eu conheço o recurso no mérito do provimento parcial para reduzir a indenização dos danos morais para R$3 mil. E custas pela reclamada, no importe de R$200, calculado sobre 10 mil, valor arbitrado à condenação. Ilustríssimo presidente, demais desembargadores aqui presentes, colegas, servidores, boa tarde. Eu vou fazer uma citação aqui nesse caso aqui, com todo respeito, inclusive, né, quanto à redução, foi favorável para a gente, mas gostaria de ponderar, porque essa questão da justa causa que foi dada pela Azul a esse funcionário, nós entendemos que ela foi lígima, ela foi correta, porque o que aconteceu foi realmente um ato de improbidade que ele cometeu, grave. Foi feita uma auditoria em que se apurou que ele participou de vendas desse benefício Amiga Azul, que é um benefício que a Azul dá a todos os seus funcionários, de possibilitar que amigos possam utilizar trechos de viagem, né, quer dizer, um benefício, mas ele, ao mesmo tempo, ele traz um ônus forte quando a pessoa, o funcionário entra na empresa. Ela assina um compromisso, é um termo de compromisso que depois, todas as vezes que ele vai utilizar, é chancelado, em que só pode passar esse benefício para pessoas idôneas que realmente não utilizem esse benefício de forma fraudulenta ou de forma indevida. Quer dizer, a pessoa, quando assume isso, ela resolve passar para algum amigo, ela tem que ter esse conhecimento de que esse benefício ele tem que ser usado com muito critério.
No caso aqui, nós temos aqui uma pessoa que foi, esse caso a gente acha até bem emblemático aqui, porque o que foi até testemunha no processo, que chama Rogério Menezes, ele divulgou nas redes sociais, Facebook, alegando que ele comprava esses benefícios, comercializava esses benefícios, inclusive da Azul, quer dizer, de uma forma até meio estranha, porque ele divulgou isso nas redes sociais e pedindo, quer dizer, diz que, segundo ele teria, a pessoa que vendia para ele não estava mais vendendo, então ele estava querendo uma outra pessoa ali dentro da Azul para comprar os benefícios, e que ele estava, então, ele usava semestralmente muito as passagens aéreas, ele ofertava um valor específico. Bom, ele foi realmente testemunha do reclamante, inclusive ele não foi aceito como testemunha por ter sido apurada amizade íntima, mas foi ouvido como, de qualquer forma, ele foi ouvido pelo juiz para apurar alguma relação ali. No nosso entendimento, o que houve em primeira instância foi um equívoco na forma que o juiz interpretou esse depoimento. Porque o senhor Rogério, ele deixou claro que ele tinha intimidade com o reclamante. Então, assim, dessa forma, é óbvio que ele não iria, né, se expor nem colocar o reclamante numa situação, ou falar que ele participou de venda, alguma coisa assim. Então, quer dizer, entendemos que esse depoimento, seja do jeito que ele foi aceito, ele foi maculado. Nós temos documentos que o próprio juiz de primeira instância, ele deixou claro que ele viu indícios de fraude nessas vendas. Né? Ele coloca na sentença que ele viu indícios de fraude. Só que, ao mesmo tempo, ele coloca que o fato de ter uma amizade entre Rogério e a testemunha daria à testemunha o benefício de poder transferir esse benefício de Amiga Azul para ele. Então, assim, ele calcou basicamente em relação a isso o fato de achar que não haveria problema quanto a testemunha ter passado esse benefício para o Rogério. Só que já era uma pessoa que já tinha se demonstrado claramente uma pessoa que estava comercializando o benefício, e uma das questões da política do benefício Amigo Azul é que a pessoa que o funcionário, ele tem que ter muito critério, como eu já disse no início, de se transferir isso para alguém, esse benefício. Então, a partir do momento que ele transfere, ele assume o ônus de quem ele está transferindo. Então, se ele assume uma pessoa que é fraudadora, quer dizer, que já tinha se exposto na internet, colocando que comercializava benefícios, isso já é um indício para a gente, que é um indício fortíssimo de ato de improbidade. Né? Então, nesse sentido, a gente entende que deve, com todo respeito ao ilustre relator, mas rever esse posicionamento, porque entendemos que foi uma questão de interpretação equivocada na primeira instância, e mesmo porque a gente trouxe prova documental farta em relação a isso. E quanto ao dano moral, embora Vossa Excelência entendeu por reduzir, nós entendemos que isso é uma benesse que está dando para uma pessoa que utilizou de benefícios indevidamente, quer dizer, ela ainda recebe um dano moral, ainda que diminuído, né, por Vossa Excelência, mas que, quer dizer, além de se aproveitar da situação, de utilizar indevidamente, de ter sido apurado, o que sopesou, inclusive, na decisão do juiz para dar o dano moral foi o depoimento da testemunha da Azul, que, de forma também, entendemos que o juiz entendeu de forma equivocada, ela colocou que, ao ser feito a auditoria, depois é colocado aos superiores, aos superiores hierárquicos dos operadores de telemarketing, é colocado o motivo. Só que esse motivo é colocado de forma muito sigilosa. A Azul jamais expõe. Inclusive, ela sequer ela deixa que a pessoa vá
recolher exatamente para não ficar se expondo. Ela não coloca o que é a fraude. Isso aí, assim, a gente tem vários processos nesse sentido e várias vezes a gente já conseguiu demonstrar isso. Que quando eles são desligados, em momento algum é se colocado fraude, em momento algum é exposto. Se os funcionários quiserem conversar entre si, isso aí é uma questão que foge da gerência, dos superiores. Então, a gente coloca isso de forma bem clara, que às vezes é muito severa em relação a isso, até para poder manter esse benefício, porque ela já até pensou em cortar por um tempo atrás, e ela está mantendo isso ainda, porque ela está conseguindo controlar essa situação, e infelizmente ainda acontecem essas fraudes. Então, quer dizer, foi colocado como o dano moral também, sobre a perspectiva de uma testemunha da Azul, que veio falar que teve conhecimento da fraude, e por isso o juiz entendeu que aquilo ali teria sido exposto, o funcionário teria sido exposto, então ele teria direito ao dano moral. Então, nesses dois aspectos, a gente pede ver, né, com todo respeito ao ilustre relator, e que para os demais não acompanham, então que seja revisto, porque realmente é uma questão que a Azul trata com muita severidade, exatamente para poder manter isso para os funcionários, né, porque é um benefício muito bom, ele é um benefício que todos os funcionários gostam muito, né, então ela trata isso de forma muito, muito severa, porque realmente comercializar é uma coisa que já é colocado de início, que é muito grave, é ato de justa causa. Então, é isso, excelência. Muito obrigada. Está esclarecido. Isso, presidente, é uma questão bem interessante. O processo tem essa... A doutora Gisele fez uma exposição bem clara, mas eu acho que é uma questão de lógica aqui. Primeiro é que é o seguinte, que o amigo do reclamante, que depois, ele poderia receber realmente o benefício. Só não podia comercializar, mas você podia... Não, ele podia receber o benefício. Sim. Então, até aquele momento, não havia nenhum tipo de suspeita. Quando ele foi dispensado, o reclamante, o amigo teria que arrumar outro para comprar esse benefício. Aí que ele cometeu o ilícito de propagar que queria comprar e levou a reclamada a entender que o anterior também foi comprado. Então, essa prova que não existe nos autos. É que ocorreu o pagamento no período anterior. Então, data vênia, da brilhante exposição, meu entendimento é nesse sentido, de que o amigo anterior poderia receber o benefício. Quando ele fez a propaganda, eu não posso presumir que ocorreu o ilícito anteriormente. Data vênia, eu mantenho meu voto. Ainda mais que é um fato complicado, né? Porque você presumir aí uma fraude dessa natureza, um ilícito dessa natureza, podia mandar embora sem justa causa e pronto, o assunto, ou aplicar lá não sei. Bom, eu peço venda de sustentação e estou acompanhando o doutor Danilo, doutor Jorge também, doutor Jorge. Uma decisão unânime, teve voto, apesar da sustentação. Muito obrigada. E qualquer coisa, melhor a Azul passar esse benefício para os clientes. Não, passar para os clientes. Seria excelente. Nós estamos nessa aí. Até para os cifras, né? Só uma lembrança Tira aqui. dos funcionários. A Fiat teve esse problema também com a aquisição de veículos. Isso não é uma coisa... Isso acaba, um leque, e acaba acontecendo. A gente sabe que acaba acontecendo. Pode até não provar, mas acaba acontecendo. Porque eu tenho direito aqui, eu posso ceder isso aqui. E às vezes eu não tenho uma pessoa que queira e tal. Lá, eu vou passar para você aqui, você me paga a metade da passagem, qualquer coisa assim e tal. Não sei mais. Pode acontecer. Da Fiat a gente sabia. Todo mundo comprava lá e ficava com o carro no nome do empregado durante algum tempo, a gente sabia disso. Bom, mas então decisão unânime. Muito obrigada. Data venda da sustentação. Próximo. Número 18 da pauta, RO 10.308, 89/2017. Inscrito o Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela reclamada, que é também recorrente. Tá. O número, por favor? É o... Número 18 da pauta. 10.308. Valdeci Alves. Transporte. Interjornada, aplicação da frota. Doutor Danilo, conclusão, por favor. Grande a conclusão. Das horas extras. Conheço os recursos ordinários no mérito do parcial provimento ao apelo do autor para acrescer a condenação ao pagamento das horas extras prestadas no período não prescrito,
considerando-se aquelas excedentes à 8ª diária ou 44ª semanal, que devem ser apuradas observando os registros constantes dos cartões de ponto e os demais critérios de apuração e reflexos das horas extras estabelecidos na sentença. B. Fixar que, durante o projeto Natação, o autor ficava à disposição da reclamada também no período de 8h20 às 10h20 da manhã, perfeito. 8 horas da manhã, 8h20 às 10h20, devendo as horas não registradas serem computadas na jornada de trabalho. C. Determinar o pagamento como extra da integralidade dos intervalos intra-jornada violados durante todo o período imprescrito, mantidos os reflexos já fixados na sentença. Aplicação de PCAR, como já é de conhecimento de todos, a partir de 25 de 3 de 2015. Do parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento de intervalo intra-jornada nos dias em que a mesma for inferior a 6 horas diárias, a ser apurado nos cartões de ponto. Reflexo das horas extras decorrentes do tempo à disposição, decorrente das viagens do autor como passageiro, com exceção do FGTS com os 40%. Discriminando parcelas e custos para reclamado no importe de R$700, calculado sobre R$35 mil. É a proposta. Proposta, até a palavra. Só um esclarecimento. Foi excluído as horas extras ou só reflexo em relação à questão dele andar como passageiro? Não, foram só os reflexos, porque como passageiro foram em poucas oportunidades, então ficou restrito apenas ao fundo antigo de 40%. Pela falta de habitualidade. Isso. Excelência, mais uma vez, boa tarde. Em relação, começando essa questão pelo passageiro, apesar de ser poucas vezes, mas é uma questão já dentro até da própria lei. Existe o artigo 235E, o inciso 3, já fala que nessa situação não é considerado como tempo à disposição. E o fato de, inclusive essa prova é uma prova que ficou dividida, porque a testemunha da empresa falou que não havia esse bafômetro e a testemunha do reclamante falou. E nós voltamos então naquele outro processo. Poxa, temos que dar também valor à testemunha do empregador, porque senão realmente vamos perder todas aqui, porque a testemunha do empregado fala que faz o bafômetro mesmo, onde o empregado que vai como passageiro volta, né, numa situação específica, e nós vamos admitir essa situação. Então, entende que não há como se manter a condenação, são poucas vezes sim. Em relação ao projeto Natação, data vênia também não se pode considerar. Esse problema do motorista, que faz inclusive viagem de turismo, essa situação, ele estava fazendo uma viagem, ainda que fosse para essa situação de levar alguns atletas para fazer essa natação, mas se você se considerar todo o tempo que o empregado sai da sua cidade até ele voltar e ele ficar à disposição, não é possível, acabou, não existe mais. Essa atividade torna-se totalmente impossível, porque você vai ficar, se ele ficar 2 dias, vai ser 24 horas, 48 horas por dia. Então, data vênia é só durante a viagem mesmo. E a situação lá dessa natação ainda era específica, que ele fazia, ele levava o pessoal por uns horários específicos. De tarde podia acontecer de uma piscina estar suja. Se acontecer, ele já levava de uma vez. Agora, depois que ele acabou de levar para o outro local, ele não fazia mais nada. Então, tanto de manhã como de tarde, o juiz da primeira instância já tinha excluído a situação de manhã, e de tarde também não poderia ser de outra forma. Então, não há como se manter a condenação em relação a essa questão do projeto de natação também. Agora, o mais grave que eu acho aqui, que também já está virando uma situação aqui, é se considerar nula o banco de horas. Isso detona com a empresa, porque realmente está lá na convenção coletiva, a empresa demonstrou, houve perícia nesse caso, e o próprio perito mostrou lá que essas diferenças eram apontadas, as empresas faziam o levantamento, teria condição do empregado acompanhar. Então, o que mais que nós vamos precisar agora para validar esse banco de horas? Data vênia entende que não há como
essa condenação, porque realmente ela atrapalha completamente. Nós estamos lá todo dia, eu faço parte da comissão, a gente faz essas reuniões, a gente faz a convenção e chega aqui, não é nula a negócio. Então, acho que é muito difícil essa situação, então entende que não poderia mesmo ser dado provimento ao recurso do reclamante para declarar a nulidade desse banco de horas. Então, entende que deve ser dado provimento ao recurso da empresa para excluir essas horas, tanto como quando ele ia passageiro, quanto nesse projeto de natação, e negar provimento ao recurso do reclamante. Obrigado. Algum esclarecimento? Não, né? Está esclarecido. O Paulo, isso é muito... É difícil. É aquela situação de, com a 13467, que vai já resolver essa questão. Mas agora extrapolou o banco de horas. E interessante que eu vi umas decisões recentes do TST agora, essa semana, dizendo, esse caso da Fiat, se eu extrapolar, isso não descaracteriza o turno ininterrupto de revezamento, porque nós temos súmula. Sim. Mas eu vi umas decisões recentes do TST nesse sentido, eu achei até estranho. Né? E também vi uma decisão lá do Gilmar Mendes, considerando repercussão geral. Você viu? Para reconhecer a prevalência. Ele já deu o voto dele reconhecendo a prevalência das normas coletivas sobre quaisquer direitos infraconstitucionais. Pois é, mas já estava lá, mas eu não entendi o seguinte, agora a lei já está falando isso, agora não adianta você vir falar, tal, e vamos modelar daqui para frente, mas não adianta mais. Não, inclusive teve da SDC, do TST também, o voto do ministro Ives, o período anterior. Pois é, mas aqui, relativo ao período anterior. Aí vai modelar dali para frente, não adianta, porque a lei já está falando isso. Então agora que isso é uma coisa que devia decidir lá há 20 anos atrás. Presidente, agora resolve. A composição do TST foi alterada significativamente. Ainda mais com o doutor Evandro agora chegando. Eu não sei não. Isso aí vai alterar, nós vamos ter surpresas pela frente. Tomara. Teremos surpresas. Tomara. Bom, eu peço veementemente, porque isso não é nossa posição, mas a posição uniforme da jurisprudência. Estou acompanhando, o doutor Jorge está acompanhando também, né? Então a decisão unânime, viu, doutor Paulo? Data venda da sustentação. Próximo. Número 38 da pauta, RO 11.007-28-2017. Inscrita a doutora Clarice Souza Jaú, pela reclamada o caso recorrente. Que eu acabei de falar da Alcoa aqui, ó. Aliás, esses casos que eu citei, me parece que é da Alcoa. Não é lá do TST, que as andaram mudando, eu até recebi a memorial lá. Foi da Alcoa mesmo, que eles caçaram as decisões lá, falando que é válido, né? Não, esse da Alcoa foi agora. Decisões recentes do TST. Aplicando ao período anterior? Isso, antes, aplicando ao período anterior da lei, que depois da lei, tá. Mas aplicando isso aqui mesmo, que mesmo que extrapole, o banco continua valendo os turnos de terror. Mas nós temos a nossa jurisprudência aqui, então acho que não vai ser, por enquanto, alterado. É isso mesmo, senhor presidente. O que vai ocorrer é o seguinte, como o período anterior tem uma jurisprudência uniforme, nada impede dela ser alterada pela atual composição do TST. Então, não, já está mudando, eu estou falando que eu vi, até achei estranho isso aí. Na conclusão, senhor presidente, para não perder, com esse recurso do mérito do provimento parcial para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios contratuais e mantendo o valor da condenação por ainda compatível. Já é jurisprudência. Vocês vão mudar lá no TST, estou sabendo. Por enquanto. Primeira parte. Validade não. Restringe direito trabalhista em termos de reconstrução. Isso aí é do Supremo. E o Gilmar Mendes já falou o voto dele, só que o voto dele seria para votar eletronicamente, eles acharam que não podia e tal, e mandou para o pleno. Mas o voto dele já era no sentido de só respeitar os direitos constitucionais, né? Vou só até a palavra. Muito obrigada, boa tarde a todos, excelentíssimos membros dessa egrégia turma, demais presentes, colegas. Então, esse recurso, matéria já exaustivamente debatida nesse tribunal, a gente ainda insiste nessa tese, até por conta do otimismo que o TST faz a gente ter,
Daí até justifico a insistência das entregas dos memoriais que ficam parecendo muito repetitivos, mas é justamente para inteirá-los da atualidade. Os memoriais sempre trazem subsídio para a gente. A gente costuma sempre atualizar as jurisprudências justamente para demonstrar o tanto que a empresa ainda tem esperança nesse aspecto, apesar de que já estão acabando as ações pelo período. Então, eu vou ser bem sucinta, com relação ao adicional de periculosidade, a gente entende se tratar de um período muito reduzido de exposição, 90 minutos por semana, indo conforme o entendimento do 193 da CLT, pedindo pela reconsideração nesse aspecto, decotando da condenação o referido adicional. Com relação aos turnos, a jornada laboral praticada, já a tese, todos já conhecem muito bem a tese da empresa, principalmente no que concerne ao pedido feito expressamente pelo Sindicato dos Trabalhadores, tendo sido votado, e a grande maioria decidiu daquela forma, e havendo a previsão constitucional, obviamente, nesse aspecto. E de mais a mais, não há prejuízo à saúde do trabalhador, pois acontece até de 4 dias consecutivos de descanso, então não há que se vislumbrar esse prejuízo. Inclusive sendo bem mais vantajoso para o trabalhador. Com relação ao intervalo e aos minutos residuais deferidos, ainda que haja a prova emprestada, usada de comum acordo, pugna pela reconsideração, tendo em vista os próprios cartões de ponto, que demonstram ali a fruição de 1 hora de intervalo, ainda que exista essa prova emprestada, pugnando pelo provimento do recurso da reclamada. Felizmente, nós já dissemos aqui, o doutor Jorge está acompanhando, está, doutor? Eu também peço menos sustentação, estão acompanhando. Por hora. Por favor. Ainda nos dê esperança. Por hora. Deixa claro o meu também por hora. Por hora. Aliás, todos nós aqui por hora. Uma boa tarde, viu, doutor? Pois é, porque ele votou, mas mandou para o plenário físico. Agora igual... Não, só que agora, mas o negócio que agora não resolve. Bom, próximo. Eu estou impedido. No próximo eu passo a presidência para o doutor Anemar. É o número 11 da pauta, RO 10.180-03-2018. Inscrito o doutor Antônio Miranda de Mendonça, pelo reclamante, que é também recorrente. Número 11. O relator com a palavra para a conclusão do voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso negando o desprovimento. O senhor fala pelo recorrente, doutor? Neguei. São 2 recursos? São 2 recursos, reclamante e reclamado, mas estou mantendo a relação de emprego. Eu também perdi um pedacinho. Certamente, o doutor Danilo está indeferindo a pretensão recursal, porque a inicial, ela não pede a questão tratada aqui, é repouso semanal remunerado, o grosso reclamante. Ele não pede repouso semanal remunerado, ele não pede repouso semanal remunerado do período a partir de quando ele teve carteira assinada. Ele foi PJ no princípio, por 2 anos, depois, no resto do período, ele foi travestido em empregado, ou então destravestido de PJ para empregado. Nessa questão do repouso remunerado, ele não pediu que fosse individualmente deferido a ele o repouso semanal remunerado sobre esse período de carteira assinada. Por quê? Porque ele pediu a integração daquilo que ele recebia como PJ. E lá foi deferido, lá está deferido o repouso semanal remunerado sobre todo o período. Então, como ele pediu a integração dos salários a apurar, lá se incluiria o repouso semanal remunerado. E aqui não foi dado. Então, ele está tendo um prejuízo, ele não estará recebendo o repouso semanal remunerado do período em que ele teve carteira assinada, que foi de 2013 a 2017. É o que tinha a dizer. Relator, dá algo a esclarecer? Não obstante, é sempre um prazer ter o doutor Antônio Miranda aqui, nosso ex-presidente, então é uma honra recebê-lo. Mas nesse caso aqui, se Vossa Excelência realmente... Porque o que eu estou entendendo aqui é da forma que foi descrita. O reclamante tinha um período sem carteira assinada, então foram definidas diferenças de repouso. Ao
isso pode ser até corrigido dos embargos de declaração. Ao deferir que o salário dele era aquele anterior, logicamente é salário base mais repousos. Então vai gerar uma diferença posterior da mesma forma. Né? Então eu acho que mesmo sendo indeferido aqui, se Vossa Excelência entender, eu acho que pode ser muito bem esclarecido isso na sentença. Vendo o voto de Vossa Excelência, eu certamente, se restar dúvidas, a gente... Perfeito. Agradeço muito. Também estou acompanhando. Então, assistência da obrigado para fazer sempre de vida. Prazer. Eu gosto sempre de dizer que eu vi um dia escrito na traseira de um caminhão: quem inventou a distância também inventou a saudade. E os senhores têm que me aturar aqui de vez em quando, que a saudade é muito grande dos senhores todos e dessa casa, onde eu passei 30 anos da minha vida. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira. Grande abraço. O seguinte não participo, né? O doutor Zé Murilo participa. Recíproca aí, vamos continuar. O doutor Zé Murilo volta de férias. Passa a presidência para o Denis. Né? Eu acho que eu estou saindo do gabinete, estou começando a ler um falatório, o senhor está falando. Mas você está na próxima sessão, tá? Estou na próxima sessão, aí encerra. O César já está de volta. O César está retornando sábado. Não é que é sessão, eu até prefiro dar discussão dessa sessão, mas foi muito monótono, entendeu? Mas é que as sessões passadas a gente precisava deixar rolar. Não, a gente ia ficar aqui até 8 horas da noite. Agora a sessão está normal, faixa de 40 processos cada um, dá para deixar esclarecido, prestigiar o advogado, e o mais importante, sabe? Sem dúvida. Tem alguns que vêm com aquele intuito de tentar, né? Eles querem pagar alguma coisa. Inclusive, o doutor William, na semana passada, eu refiz o voto, olhei com calma, ele está equivocado. Ele está errado. Na verdade, eu li uma frase que está colocada no voto, que eu li, está equivocado. Eu estou esperando ele aí eu conversar fiado ali, esperando para ver, só para ficar. Vocês ficaram mais à vontade. Excepcional aqui, mas perceber que seria sujeito à nulidade, porque o doutor Nino não aceitou. Não aceitou, não? E, inclusive, eu estava conversando ali dentro exatamente. Bom, isso aí é outro assunto. Bom, então vamos continuar. Número 42 da pauta, R11.267, 18/2017. Inscrito o Dr. Renato de Andrade Gomes, pela reclamada, que é a recorrente. É a recorrente. Doutor Danilo, conclusão, por favor. Senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário no mérito do parcial provimento para a. Determinar que a apuração das horas extras deve observar as excedentes da 8ª diária e ou 44ª semanal, critério mais benéfico ao autor, o que for mais benéfico ao autor. E B, excluir a condenação ao pagamento da indenização pelo vale transporte não fornecido e mantendo o valor da condenação por quanto ainda compatível. Não foi esse que teve a divergência? Esse que teve a divergência. Hein? Eu não fiz a adequação que eu quero depois expor, se deixar o... Tá. Então o senhor tem a palavra. Mas vou adequar da mesma forma só para... Certíssimo, desembargador presidente, demais membros da Segreja Turma, dos representantes do Ministério Público, senhora secretária, demais servidores. Estamos falando aqui hoje de matérias em debate, discussão, quer dizer, eu queria trazer para cá sobre a responsabilidade subsidiária da recorrente, a quem eu represento aqui, a natureza do contrato, um contrato de transporte de mercadorias, não havia contratação de mão de obra, mas um contrato de natureza comercial de transporte de mercadorias, razão pela qual entende a reclamar e insiste que não se aplica a súmula 331 que ele imputou nesses autos a responsabilidade subsidiária.
É a matéria já aí de ampla discussão, mas importante ser colocada aqui da tribuna. Só mais 2 pontos ainda que ultrapassaram essa questão. Existe uma limitação do prazo temporal da condenação. A condenação vem desde 2015, mas, salvo melhor juízo, o período de trabalho foi de apenas 3 meses, de outubro de 2016 a janeiro de 2017, em suposto benefício da recorrente. É o que se espera e pede dessa tribuna em procedência de justiça, em relação à hora recorrente. O doutor Jorge fez a divergência, foi um negócio do intervalo, foi? Senhor presidente, só para essa questão, eu não defendo voto, mas eu fiz até a observação aqui. Na verdade, o intervalo já foi observado. Primeiro grau? No primeiro grau. Já determinou que observância de 1 hora? Observância de 1 hora. Ah, tá. Porque nós aqui, na nossa turma aqui, é sempre trabalho externo, a gente sempre considera que tem que ter intervalo. Tendo ou não tendo, na verdade, foi até um equívoco meu que eu deveria ter entrado em contato com o doutor Jorge para saber se seria mais 1 hora. Não. É só, não ser de estrada e tal. Isso aqui é entregador. É estrada. Essa é estrada. E quando é estrada, a gente defere. Não, mas o que acontece é o seguinte: a reclamada no recurso dela não se dispôs com relação ao intervalo, só com relação ao horário de 8 a 44. Quanto ao intervalo, ela não se opôs. Agora tem um aspecto também aí que me chamou a atenção, que eu não vi. O intervalo foi decotado em 70, né? Foi de 1 hora. Mas o doutor Jorge quer ser um pouco mais benevolente de 2 horas. Ele queria dar mais 1. Não, eu entendi que seria só. Agora tem porque trabalho externo, mas de qualquer forma também, isso é contrato de transporte, a gente não tem dado solidariedade, não. Esse Nem é bujão de gás. Pois é. Transporte de bujão de gás para entrega aí fica a critério. Aquelas carretas transportadoras dos transportadores autônomos de carga, o TAC, né? Só questão de fato, é a companhia Ultragás, que é uma, né? E ela transfere, vende para revendedores no mercado. Entrega, né? Mas o carregamento... Eu vou, em princípio, então, vou acompanhar. O doutor Jorge está acompanhando, né, doutor Jorge? Então, a questão é só essa do intervalo, fica o voto mantido, da forma do voto. Não, ninguém vai ficar vencido. Não vai ter 2 intervalos. Pode tirar, tá? Faz favor, né, Jorge? É isso mesmo. Então tá certo. Obrigado, boa tarde. Ok? Boa tarde. Próximo. Número 48 da pauta é o RO 11.555.40/2016. Inscrito Dr. Alisson Diogo Quaresma, pelo recorrido reclamante João Martins do Couto Pereira. Esse valorete. Onde que esse valorete? Onde que esse rapaz trabalhava? O negócio da valorete, lá no gabinete essa semana. Ela não trabalhava local, sei lá. Mandei olhar isso. Doutor Danilo, conclusão. Senhor presidente, com este recurso do mérito dou parcial provimento ao apelo para reduzir os valores dos honorários periciais para R$ 1.500 e excluir a condenação ao pagamento de diferenças de adicional noturno, reduzindo o valor da condenação para R$ 30 mil com custas no importe de R$ 600. O senhor quer se manifestar? Apenas com relação ao adicional noturno. Sim, eu cumprimento o senhor desembargador presidente, estendo cumprimento aos demais, ao ilustre representante do Ministério Público, demais serventuários e presentes nessa sessão de julgamento. O recurso da reclamada foi provido com relação apenas ao adicional noturno, né, doutor André? É isso? E com relação aos honorários periciais, eu vou nele manifestar que não compete, né, reduzindo os honorários periciais. Mas no que toca ao adicional noturno aqui, eu fiz questão de salientar em contra-razões, né, que a própria reclamada reconhece a inobservância das disposições das horas noturnas no período trabalhado após as 5 horas da manhã. E nesse caso, aí, se tratando de jornada mista, né, na qual iniciava-se às 23h45 e encerrando-se às 8h15, né, eu suscitei ainda em 7 contra-razões aí a tese prevalecente número 21 desse tribunal, né, no sentido de que fossem observadas aí as disposições do trabalho noturno e também nesse período laborado após as 5 horas da manhã, em se tratando de jornada mista. Então, mas parece que teve uma negociação, porque está entendendo que é válida essa negociação, porque o adicional noturno ficou limitado só a 22 às 5 horas. A argumentação é nesse sentido. Porque houve a compensação do adicional noturno para 30% e fixou que seria só de 22 então às 5. Então é só isso que ele está. Eu estou vendo aqui que ele já
está reconhecendo a validade por esse motivo. Mas pode continuar, só para esclarecer. Mas sintetizando mesmo, Excelência, assim, já encerrando, assim, é entendimento aqui da parte reclamante, que seriam devidas também essas horas, essa exposição das horas noturnas no período laboral após 5 horas da manhã, em observância à súmula 60 do egrégio TST e a tese prevalecente número 21 desse egrégio TRT, como sustento. Pois não. Então, já está esclarecido que realmente, de acordo com a súmula, teria direito, só que, nesse caso aqui, houve uma restrição das 22 a 5, mas em compensação, o adicional do turno seria pago de 30% ao invés de 20%, então, por isso, considerou-se válida a cláusula. Não é isso? Eu estou de acordo, o doutor Jorge está de acordo também, a decisão unânime. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Próximo. Número 28 da pauta, RO 10.752-14-2017. Inscrita a doutora Alexandra Silva Malta, pela recorrida Rádio Televisão Record. Rádio Televisão Record. Eugênio Messias, é de Minas, editora gráfica industrial de Minas Gerais. A senhora é só da rádio, né? Sim. Doutor Danilo, conclusão, por favor. Conheço os recursos no mérito do parcial provimento do recurso do reclamante para reconhecer válido o depoimento prestado pela testemunha Marcelo, no ID que cito, devendo ser valoradas suas declarações em cotejo com o restante do conjunto probatório. Estender a responsabilidade solidária às 4ª, 5ª, 6ª e 7ª e 8ª reclamadas a partir de 16/12/2013 e acrescer a condenação o pagamento do adicional por acúmulo de função no importe de 30% sobre o salário percebido a partir de 29 de fevereiro de 2014, com reflexo em horas extras, saldo de salário, 13º salários, férias mais 1/3, aviso prévio e fundo de garantia com os 40%. E nego o provimento ao recurso da primeira reclamada. Discrimina as parcelas de natureza salarial e custas pelas reclamadas no importe de R$4.000, calculadas sobre R$200.000, valor hora arbitrado à condenação. Só até a palavra, doutor. Eu só gostaria que Vossa Excelência repetisse, a condenação solidária alcançou a Rede Record, porque são tantas reclamadas? Eu não sei agora qual é o número dela. Segunda... Peraí. Estendeu aqui para 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Eu estou com dúvida se é a 2ª ou 9ª reclamada. Eu vou olhar na petição da senhora. Peraí só um minutinho. É 9ª? 2ª e 9ª não está, não. Ela é 9ª? Eu acho que a Record é a 9ª. Vamos ver se quem está falando. Deixa eu abrir o... Doutor Danilo, por favor, vamos ver aqui. 10.732. Acho que eu tenho face aqui também. Só na inicial. Não, intervalo, deixa eu só ver a responsabilidade. Aí, grupo econômico, pode baixar. Não, a de Minas não tem nada a ver com a Rede Record, não. Paraná. Rádio Teu, Serra Azul, Eu acredito que seria a 2ª. Ressalto que não houve insurgência oficial quanto à integração da Rádio e Televisão Record S.A., segunda reclamada, ao grupo econômico. Ok. Então não houve assistência à 2ª reclamada. Houve, eu aguardo o voto tá, divergente. Eu estou de acordo, doutor Jorge está de acordo também, a decisão unânime, nós temos voto relator e ficando prejudicado as tentações de Vossa Excelência. Eu agradeço. Boa tarde, viu? Boa tarde. Número 43 da pauta, uma inscrição feita hoje no RO 11.325-47-2017. Inscrito Dr. Rafael Andrade Pena pelo reclamante, um dos recorrentes. Do reclamante quanto à exclusão. Tá. É verdade. Entendi. Tá. Doutor Danilo, a conclusão, o senhor fala pela Valorec ou pelo Zé Renato? Pelo Zé Renato. Doutor Danilo, a conclusão, por favor. Esse é o 28? Não, 43. É o 43 da pauta, uma inscrição feita hoje, 11.325. 43. Se eu não abrir nele, a gente fica puxando, ele retorna. Eu acho que alguém vai entrar com a licitação. Hã? Com esse recurso, no mérito do parcial provimento ao apelo do autor para determinar que os honorários periciais relativos à perícia técnica sejam suportados pela União, observado o disposto na resolução 66. E estou fixando o valor desses honorários em 1.500 e manter o valor da causa por quanto ainda compatível.
a proposta. Você quer se manifestar agora? Só em eventual divergência. Tá, eu não estou divergindo, o doutor Jorge também não, a decisão não nos temos votos relator ficando prejudicada a sustentação. Obrigado, então, boa tarde. É porque eu peguei um estado desse da Valorec e eu estava olhando exatamente porque neste lugar lá tem transporte municipal, então esse transporte não é considerado mais, não pode considerar. Inclusive, presidente, eu não estava nem constando com ressalva, porque essa circunstância interpórea, que eu acho que é o doutor César que realmente está sustentando isso, em determinadas regiões macroeconômicas, esse transporte intermunicipal é o que faz a ligação literal de uma cidadezinha para outra. É um transporte público normal e a passagem não é exorbitante. Outra coisa é sair daqui e ir para outro estado. Mas o TST firmou esse entendimento aí. Sim. Inclusive, eu estou falando porque passou um processo no meu gabinete essa semana, como eu estava de férias, aí eu falei, mas a Valorec, a gente julga tanto a Valorec toda hora aqui, tá? Eu fui olhar, mas eu estou vendo, é isso mesmo. Tem lugares lá que só transporte público. Bom, distante. As cidades são assim, 100 km, 80 km de distância. Então, é isso, até o valor é alto, dá 1h30. Dá um valor de preço. Tem mais o quê? Agora, uns embargos de declaração, a parte está presente apenas para assistir ao julgamento, também do doutor Danilo. Ele é o número 1 do Extra Pauta. É o 10.610/96/2017. Tudo, Danilo, só justifica mais ou menos que a parte que está. Está presente? Eu vou. Por favor. Tem embargo declaratório é só para declarar alguma coisa, alguma omissão, não é bem um recurso. Né? Vamos ver lá o que ele está fazendo. É esse do Banco do Brasil? O Banco do Brasil? Sim, senhor. É Banco do Brasil. Eu estou conhecendo os embargos de declaração e no mérito negando-lhe provimento. Quer dizer, o embargo é de quem? Do banco? De ambos, né? De ambas as partes. O reclamante, por sua vez, aduz que a fundamentação do acórdão quanto à integração da gratificação no semestral coincidiria com a reforma da sentença e não sua manutenção. Deixa eu verificar aqui só para esclarecer. Final das contas é Brasília. É Brasília que resolve. Brasília que vai fechar essas questões de conta. Só para deixar claro com relação à gratificação, na medida em que, por não ter a decisão desta turma reformada a sentença quanto à base de cálculo das horas extras, obviamente foi mantida a integração da gratificação semestral na referida base de cálculo. A base de cálculo das horas extras. Vai ser considerada a gratificação também. Será considerada também a gratificação semestral na base de cálculo das horas extras. Ok? Muito bem. Então eu declaro que todos os demais processos do doutor Danilo foram decididos em conforto. Só tem um número 40 que o gabinete pediu para avisar que tem uma petição de acordo. Petição de acordo, doutor Danilo, do número 40. Devolve para o primeiro grau, dando baixa, né? Não, nós temos mandado lá para o setor. Não, mas aqui já tem petição de acordo. Já tem petição de acordo, não é? Não, eu vou conferir. Não, mas me parece que nós recebemos um ofício da vice-presidência solicitando que todos... Setor de conciliação de segundo grau, que Vossa Excelência foi o que criou. Aí, todos esses acordos que estão no tribunal aqui... vai para lá. Vai para lá, eles homologam e eles resolvem. Tá, então encaminha para lá. Encaminha para ser justo. Encaminha do jeito que eu pedi. Encaminha ser justo. Põe aí, retirar, mas sabe o que tem que constar? Porque fica o seguinte, porque vai para lá, a gente tem que prestar atenção. Uma coisa é você disponibilizar para o primeiro grau, dar baixa no processo. Outra coisa é ir lá para ser justo. Não. Na verdade, ele fica vinculado ao gabinete, a secretaria do gabinete que controla. Vai para o Sejusc. Não deu acordo, volta lá. Não, fez o acordo, volta a secretaria dá baixa nos autos. Pelo menos tem feito isso. Tem que ver isso, porque então isso complica, né? Não, isso já tem. Não, porque eu sempre devolvo para o primeiro grau e você resolve lá e manda baixa no recurso e pronto, acabou. Para mim não há o acordo, né? Quando as partes pedem para tentativa de acordo, eu vou para lá. Agora, quando já vem o acordo pronto, eu mando para o juiz apreciar lá e já dou baixa no recurso. O que a maioria mandar está resolvido. Manda para a origem, então. Manda para a origem. Não é por isso, eu acho. Não, eu fico preocupado. Está desligado? Não, mas é porque...